Boa noite. É com muito prazer e muita honra que fazemos hoje, dia 11 de novembro de 2021, o lançamento institucional do projeto Mais Leitura, Mais Saber. Ele foi projetado, concebido pela professora doutora Cleidmar Rodrigues de Souza Lima, nossa pró-reitora de Gestão de Pessoas. Eu sou o curador deste projeto e dos outros 20 projetos da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Meu nome é Fabrício, acolho todos vocês nessa noite. Procedo agora para a apresentação das pessoas que compõem esse brilhante projeto. Nós contamos com a nossa coordenadora e diretora da Biblioteca Central, a professora Maria Claudineide Teles Carneiro. Ela é graduada em Biblioteconomia, Pedagogia, especialista em Gestão e Marketing Estratégico em Unidade de Informação. Também contamos com a profissional técnica, referencial e também organizadora do Clube de Leitura Oinos, Leolgue Lima da Silva, bibliotecária, documentista de processamento técnico da Biblioteca da UVA. Ela é graduada em Biblioteconomia, também é bacharel em Direito, especialista em Direito Penal e Processo Penal. Nós contamos também com o Neto Ramos, nosso profissional técnico referencial também do Clube de Leitura Oinos, coordenador da Biblioteca Central, graduado em Biblioteconomia, especialista em Gestão de Bibliotecas Públicas. E hoje nós contamos com a presença da professora mestra Lilian Martins, que nos brindará com uma fala sobre leitura. Ela atua como repórter na Rádio FM Assembleia, ela é vinculada à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, por meio dessa atividade, né? Ela é responsável pela apresentação e produção do programa itinerário semanal Autores e Ideias. Ela foi curadora do primeiro simpósio sobre literatura cearense da Universidade Federal do Ceará em 2013. Tem experiência na área de letras, comunicação, literatura, língua espanhola. Foi professora tutora do curso de Letras Espanhol do Instituto UFC Virtual UAB e desenvolve pesquisas sobre infância, identidade, pertencimento, literatura de autoria feminina, literatura latino-americana, literatura cearense, com ênfase na produção bibliográfica da escritora Ana Miranda, né? Então, agora, com muito prazer e muita honra, cedo a palavra para a professora Lilian Martins, que nos brindará com essa fala sobre leitura. Fique à vontade, professora. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz aqui de estar nesse convite, né? De aceitar esse convite, estar com vocês nesse lançamento. Eu me sinto muito honrada de fazer parte de um lançamento de uma instituição como a UVA, que é uma instituição referência no estado do Ceará. Tenho grandes amigos egressos da UVA, e aí você participar de um evento que se faz um clube de leitura para tratar de literatura e vem aí com apoio de profissionais tão gabaritados como os profissionais que estão aqui nessa mediação, eu me sinto assim como uma estrela, de verdade, entre uma constelação aqui que vocês formam e estão presentes conosco. Estou muito feliz, de verdade, me emocionei muito no início aqui com as palavras da nossa pró-reitora, afinal de contas a gente vive um momento muito difícil no Brasil, muito duro para todos nós que somos apreciadores da arte, da cultura. E esse momento também é um momento que se faz um ato político, né? De resistência, de estudo, de labor, de mostrar que os profissionais da educação, eles são profissionais muito caros para a sociedade, são profissionais caros no sentido de muito queridos, né, para a sociedade, para a transformação da sociedade que a gente deseja. Então, a gente aqui transforma esse momento também no momento da gente saudar aquilo que para muitos ainda parece como supérfluo, que é a educação, a cultura, o livro, a leitura e, sobretudo, as bibliotecas. Então, estou muito feliz de estar aqui ao lado de profissionais do sistema de bibliotecas da UVA,
e eu quero muito saudar aí cada uma das bibliotecárias aqui presentes. O trabalho das bibliotecas é fundamental para o fomento da leitura. A gente não consegue fazer um trabalho efetivo de mudança social se não tiver o trabalho das bibliotecas, então é muito importante esse evento aqui ser promovido pelo sistema de bibliotecas da UVA. E eu quero dizer para vocês que, primeiro de tudo, como profissional da letras, né, formação em letras e mestrado em literatura comparada, eu me sinto aqui entre os meus pares, eu posso dizer assim, porque todo mundo aqui é envolvido com o livro de uma maneira ou de outra e é um apaixonado, assim como eu, por leitura. Para quem não me conhece, o professor Fabrício aí fez uma breve leitura da minha biodata. Eu costumo dizer que todas essas falas, né, que são postuladas no meu currículo lá, estão disponíveis, é público, mas a forma mesmo que eu gosto de me apresentar, onde quer que eu esteja, é que eu sou Lilian Martins, sou professora, militante e apaixonada em literatura, principalmente literatura cearense. É assim que eu gosto de me apresentar. Os títulos estão lá, eles servem aqui para nos mostrar um pouco sobre o trabalho que cada um de nós exerce, mas o que eu gosto de dizer mesmo é que eu sou apaixonada, sou militante, sou pesquisadora de literatura e com ênfase em literatura cearense. Amo essa literatura que é produzida aqui no Ceará, venho da escola e da universidade pública, então eu tenho um papel muito de gratidão e, ao mesmo tempo, reflexivo sobre o papel que a universidade e a escola pública tem na formação cidadã das pessoas, né? E aí é uma forma também de devolver para a sociedade todo esse incentivo que uma política pública de governo fez para a minha educação. Então, nesse momento, é uma forma também de eu estar retribuindo tudo aquilo que uma política pública de governo fez para que a minha educação chegasse até aqui. Então, eu espero, de alguma forma, contribuir também para a ampliação dos saberes de cada um, dos estudantes, dos colegas, dos participantes desse clube. E aí eu queria muito falar um pouquinho sobre a leitura e como essa leitura ela constrói saberes, né? Como essa leitura ela atravessa um pouco a minha formação. Como eu disse para vocês, né, eu venho da letras, eu venho da escola pública e ingressei na universidade pública, fiz o curso de letras, português e espanhol na Universidade Federal do Ceará, e lá eu fui participante de um grupo de pesquisa em literatura de autoria feminina, representações dos afetos na literatura brasileira, que era sob a orientação da professora Vera Lúcia Albuquerque de Moraes. E aí, desse projeto, eu que lia Clarice Lispector, estudava Marília Colasanti, estudava todos essas autoras que fazem parte do cânone da nossa literatura brasileira. Mas eu queria tratar de um tema que sempre me foi muito especial, que eram os autores cearenses que eu já gostava. Eu venho de uma época, eu não costumo muito falar sobre idade não, tá? Mas eu venho de uma época em que, para você ingressar na Universidade Federal do Ceará, você tinha que fazer uma prova que você lia 10 títulos de autores cearenses. Era muito antes do Enem. Então, a gente tinha que fazer a leitura de 10 livros de autores cearenses. E eu me encantei com a leitura desses escritores e dessas escritoras que eu nunca tinha ouvido falar. E aí, quando eu estava no grupo de pesquisa na graduação, já como estudante da UFC, eu tive o prazer de conhecer uma obra literária, Lado B, que eu costumo dizer que ela é uma obra outsider, né, completamente fora da caixinha, da escritora Ana Miranda. Ora, eu já conhecia a Ana Miranda do romance Dias e Dias, da lista do vestibular da UFC. Então, eu conhecia a escritora canônica, né, a escritora que fazia parte aí de um hall de prestígio dentro do sistema literário brasileiro, por isso que a gente disse que ela era uma escritora canônica, ela fazia parte do cânone, ela já era escritora vencedora do Jabuti de Literatura, e era uma escritora que eu conhecia como romancista histórica.
E aí eu conheci um livro que fugia totalmente dessa linha, que é o livro que trata dos sonhos da Ana Miranda quando ela estava grávida do seu primeiro filho e único, né, o Rodrigo. E esse livro se chama Caderno de Sonhos. E ele é um livro muito emblemático, porque ele fala completamente despudorado dos desejos, dos sonhos, numa perspectiva bastante onírica de uma mulher que está grávida, ou seja, rompe totalmente aquela ideia que a gente espera de candura, da mulher que vai ser mãe. Então, ela é uma mulher extremamente ali lúgubre, ela é uma mulher que ela é usada para o seu tempo. E esse texto, ele mexeu tanto comigo que eu comecei a pesquisar a Ana Miranda na minha graduação, e aí eu fui com a Ana Miranda para o meu projeto de mestrado em literatura comparada na UFC. Essa dissertação me rendeu 2 prêmios importantes, que eu tenho muito orgulho. O primeiro deles é nível nacional, que foi o prêmio da Fundação Biblioteca Nacional, na categoria Pesquisa Literária, e depois um prêmio regional, que foi o prêmio da Secretaria da Cultura de Fortaleza, também na categoria de pesquisa literária. Então, eu estou muito feliz, eu tenho muito orgulho. Eu costumo dizer que eu não teria conseguido sem a minha orientadora, e eu tive o privilégio, posso dizer isso, que eu tive a orientação da professora Fernanda Coutinho, que é esposa do professor Santos de Azevedo. Então, para quem pesquisa literatura cearense, sabe que o professor Santos de Azevedo é a principal referência que nós temos no país, nos estudos em literatura cearense. E agora eu estou envolvida num projeto muito importante, né, que a gente vai conseguir fazer a reedição do livro Literatura Cearense, do professor Santos de Azevedo, que é um livro raro, você só consegue encontrar em sebo, e a gente vai conseguir agora fazer essa reedição já com as notas acrescidas do professor Santos de Azevedo, porque quem sabe da história, né, o livro ainda é da década de 70, e nas décadas seguintes o professor Santos continuou pesquisando e foi encontrando mais informações que na época da publicação do Literatura Cearense ele ainda não tinha. Então a gente vai conseguir, a gente está encampando, aí faço parte desse projeto, e a gente vai conseguir fazer essa publicação. Então é uma boa notícia aí para os pesquisadores de literatura cearense, vai ser reeditado esse livro e vai sair com essas notas acrescidas. E aí tem um timaço que está fazendo parte desse projeto. Dessa minha participação com o trabalho com literatura cearense, eu comecei a ter contato com muitos textos basilares para os estudos em literatura e, sobretudo, em literatura cearense, né? Muita gente critica um pouco a ideia de você pesquisar o seu autor local. Há, inclusive, quem defenda que essa história de literatura cearense não existe, né? E eu sempre costumo dizer, se a gente não valoriza o nosso quintal, não vai ter outra pessoa lá fora que vai valorizar. E a gente só valoriza aquilo que a gente conhece. Portanto, é importantíssimo falar de literatura cearense, é importantíssimo falar dos nossos autores que estão produzindo literatura hoje, para que a gente possa conhecê-los e assim valorizá-los. E aí, esse clube é um clube muito importante. E eu espero fazer parte desse momento de lançamento. Eu estava brincando com o Fabrício, olha, eu quero muito que seja pé quente, tá? Essa minha vinda aqui, para que a gente consiga realmente formar um clube de pessoas que tenham essa paixão pelo texto literário e que esse clube possa tocar, sim, o torrão da nossa terra, que a gente consiga fazer esses percursos, assim como eu consegui fazer, outsider, fora da caixinha, que a gente, quando vai falar sobre autores cearenses, também sai um pouco dos cânones, não fique só no José de Alencar, na Raquel de Queiroz, eles precisam sim ser lidos, são maravilhosos, não resta dúvida, mas que a gente também consiga encontrar esses outros autores importantíssimos e que muitas das vezes ficam ali um pouco esquecidos e que a mídia não fala, e que a gente tem dificuldade de encontrar suas obras, mas que são importantíssimos, inclusive para a gente conversar sobre formação de literatura brasileira, como Juvenal Galeno,
que muito se fala do romantismo do José de Alencar e esquece que o nosso marco do romantismo é o Juvenal Galeno. Muito se fala, por exemplo, sobre o modernismo e não cita o Canto Novo da Raça aqui no Ceará, e ele é importantíssimo para a gente discutir e pensar na formação da literatura brasileira. Então, assim, quero muito que a gente consiga percorrer esses outros caminhos e que a gente consiga formar aí uma rede de pesquisadores. Eu faço parte de uma rede de pesquisadores que todo ano lança um livro e tem aí a coordenação da professora Fernanda Diniz. Esse grupo se chama Ceará em Letras, então é uma rede de pesquisadores que são envolvidos aí com a temática do Ceará, e eu faço logo o convite para que mais e mais pessoas que são apaixonadas também possam integrar o nosso Ceará em Letras. Tem rede social, é bem fácil encontrar a gente também no Instagram, no Facebook. Fala comigo também, todos os canais estão aí, e a gente sempre publica um livro, todos os anos, com a coletânea desses artigos. Esse ano a gente também está saindo um livro que reúne pesquisadores. Esse aí foi de iniciativa de 2 colegas, também da universidade, que são pesquisadores de um escritor chamado José Alcides Pinto. Muita gente fala sobre a trilogia da maldição, e aí um escritor que aí flerta com o byronismo, que flerta com literatura fantástica, e aí esse escritor é o José Alcides Pinto. Esse ano a gente está publicando um e-book, vai ser distribuído gratuitamente, a gente está promovendo essa obra, ela sai agora, finalzinho de novembro, início de dezembro, então vai ter novidade aí, e a gente vai distribuir gratuitamente, ele é uma versão digital, então a gente quer que chegue mais e mais pessoas. E veio da iniciativa de 2 pesquisadores do José Alcides Pinto. Então, assim, eu espero, inclusive, trazer aqui para o clube, para que a gente possa conhecer mais o trabalho desse autor, que já ganhou diferentes memes na internet, né? Hoje eu brinco que o José Alcides Pinto é quase a Clarice Lispector, né? Tem vários aí memes dele na internet, e é um autor cearense. A professora Claudinete está aqui falando, ele é de Santana do Acaraú, de Santana do Acaraú, importantíssimo. Santana, aliás, nos traz muitos bons escritores, né? Zé Alcides, Aldifux Rios, que também é de Santana, então a gente tem aí Santana do Acaraú dentro assim, do coração da gente. A Clarice Lispector é que fala que tem escritores, né? Tem aquelas pessoas que a gente ama, que guarda carinhos e afetos, que é carne do nosso coração. E quando a gente não gosta, é carne de joelho. Lá no Laço de Família ela fala sobre isso. Então, o José Alcides Pinto e o Aldifux Rios são carne do nosso coração, né? Porque a gente guarda um carinho e um afeto por eles. Bom, mas já que eu fiz esse percurso, e eu estou falando um pouco sobre a minha trajetória, um pouco da minha relação com os livros, eu queria muito falar sobre a leitura literária, porque ainda tem gente que diz assim, mas por que falar sobre leitura literária? Por que clubes de leitura são importantes? Por que a gente tem que falar de leitura, literatura, livro? Ora, leitura literária, gente, ela é fundamental para que nós tenhamos proficiência em leitura. Já começa daí. A leitura literária ela é muito importante. Mas por que tem que trabalhar com o texto literário e não outro texto? Por que realmente ela é tão importante assim? Ora, a gente pode dizer que a leitura literária ela é muito significativa, ela é dialógica, e o processo cognitivo para que a gente consiga desenvolver a nossa compreensão leitora com proficiência exige muito mais do texto literário do que um texto que não seja literário. Então, o texto literário, ele exige um pouco mais de você, no sentido de que você tem que atentar para algumas nuances no texto que o leitor, desapercebido, ele não vai conseguir perceber. Então, por exemplo, é um ritmo de um texto, um ritmo de um poema que está ali, as nuances psicológicas dos personagens de um romance, por exemplo, é aquela narrativa oculta nas entrelinhas do próprio texto que você precisa perceber, por exemplo, na narrativa de um Dom Casmurro, de Machado de Assis. Então, quais outras nuances o texto literário ele te evoca e que o leitor ele precisa compreender?
Ora, esse exercício de compreensão de um texto que tem várias camadas, ele é um processo cognitivo mais exigente, sem sombra de dúvida. E a gente pode perceber, por exemplo, que a leitura literária, ela não tem uma finalidade específica e ela também não tem restrição. É por isso que a cada nova leitura, a possibilidade de compreensão daquele texto é diferente. Não é difícil, por exemplo, quando a gente vai ler um livro na adolescência, que a gente ama aquele livro, e aí depois na vida adulta a gente retoma aquela leitura e fica impactado, que diz assim, nossa, mas eu nunca tinha parado para perceber que o texto falava disso. Ou muitas das vezes hoje, com os alcances, por exemplo, que a gente já tem das discussões decoloniais, e a gente percebe um texto que a gente diz assim, meu Deus, mas esse texto falava disso, e eu não percebi, mas hoje, com a minha compreensão de mundo diferente, com a minha perspectiva diferente, já consigo fazer uma leitura mais crítica e reflexiva sobre esse texto. Essa é a importância da gente entender a leitura literária. E Paulo Freire já dizia, né? A leitura do mundo precede a leitura do texto, a leitura da palavra. Então, a nossa forma de ver o mundo, ela é diretamente impactada no texto, na nossa forma de compreender aquele texto. É por isso que a leitura, ela, num primeiro momento, para que a gente crie esse gosto, esse prazer pelo texto, ele tem que fazer parte desse contexto em que a gente está inserido. E a partir dele, a gente ir ampliando a nossa visão. Eu costumo dizer muito para os meus alunos, o que você gosta? Ah, eu gosto de futebol, adoro esportes. Pois vamos ler crônicas esportivas. E aí, daqui a pouco, esse aluno está tendo contato com textos, por exemplo, de um Nelson Rodrigues, que era um exímio cronista esportivo e tinha um humor tão ácido. E aquele aluno que ele tinha uma leitura inicial de uma primeira camada, num primeiro nível de sentido, ele começa a ampliar a visão dele. E ele começa a perceber outros textos. Eu brinco que eu tive uma experiência de fogo na minha primeira experiência de prática docente. Eu peguei uma turma em que eu perguntei, quem é que gosta de ler aqui? 3 gatos pingados na sala, uma sala de quase 45 alunos, levantaram a mão e diziam que gostava de ler. Os demais diziam, professora, leitura é muito chato, eu não gosto de ler. Ora, mas por que leitura é muito chato? Porque ela exige um esforço de compreensão, que muitas das vezes o leitor que está acostumado com aquela leitura mais restritiva ou que só tem uma finalidade específica, ele não consegue entender. É por isso que a gente diz assim, mas esse autor é um autor difícil. Eu não gosto desse escritor porque eu não consigo entender o que ele diz. Esse exercício de você fazer uma compreensão melhor, ele exige de você. E se você contar com uma pessoa fundamental, você vai ter muito sucesso. Essa pessoa fundamental para o gosto de ler, para essa prática leitora, se chama mediador de leitura. Gente, os mediadores de leituras, eles são fundamentais para despertar esse prazer pelo texto, esse gosto pelo texto. E os mediadores de leitura, eles não precisam ser somente os professores. A Magda Soares é que costuma dizer que a escolarização ela atrapalha a prática de uma leitura literária. Por quê? Porque muitas das vezes os professores usam os textos literários já muito prefixados. A gente vai ensinar gramática, aí eu uso o texto literário, mas a finalidade é para estudar a gramática. Não, eu vou fazer aqui uma perspectiva transdisciplinar, então eu vou usar o José de Alencar, vou usar aqui o sertanejo, para mostrar como é que é essa paisagem do Ceará, como é que é essa geografia cearense. Não estou dizendo com isso que a transdisciplinaridade ela é ruim, mas quando você só usa o texto literário, só apresenta o texto literário dessa única forma para o aluno, ele não consegue desenvolver realmente o gosto. Por quê? Porque ele precisa passar fundamentalmente pela experiência da linguagem.
A linguagem literária é que faz toda a diferença para o texto. Não é o que você conta somente, é como você conta. O dizer sobre aquele texto, ele é muito importante. Então, a leitura literária, ela consegue fazer com que você desenvolva esse gosto. E aí, voltando para aquela minha experiência de fogo da minha turma, que só tinha 4 alunos que liam texto, o que foi que eu fiz como docente? Ora, eu primeiro comecei perguntando para os alunos que gostavam de ler o que eles estavam lendo. E, para minha surpresa, na época fazia muito sucesso um livro de histórias de vampiro. Vocês vão já descobrir aí a minha idade, né? Era o Crepúsculo, a saga Crepúsculo. Nossa, era assim uma verdadeira febre entre a moçada jovem, né, os adolescentes. E aí, desses alunos da minha turma gostavam de Crepúsculo. E eu disse, pois então, vamos trazer o Crepúsculo para a sala de aula. Eu comecei fazendo o que Paulo Freire me ensinou. Eu tenho que trazer o contexto, a realidade deles. Então, o que eles gostam? É Crepúsculo? Eles estão impactados com isso? Trouxe trechos do Crepúsculo, do filme, trouxe o livro do Crepúsculo, a gente começou a ler, e depois eu apresentei para eles, eu disse, olha, já que a gente está falando sobre vampiro, vamos conhecer o paizão dos vampiros. E eu trouxe o Drácula do Bram Stoker. E os meninos foram apresentar as diferenças entre como é que era o vampiro do Crepúsculo e como é que era o vampiro do Drácula do Bram Stoker. Como eu percebi que eles estavam envolvidos nesse universo de literatura fantástica, e eu, como vocês sabem, sou apaixonada por literatura cearense, então eu trouxe Dizem que os Cães Veem Coisas, do Moreira Campos, para os meninos lerem. Eram contos, e eles fizeram a leitura toda desse livro, e eles ficaram super fãs do Moreira Campos. Por quê? Porque eles contaram com uma mediadora de leitura apaixonada. E tudo que tem paixão, tem amor, acaba que você consegue transbordar isso nas pessoas. As pessoas, elas são impactadas pelo teu discurso. Tem até um meme na internet que diz assim: quem é de verdade conhece quem é de mentira. Então, quando é de verdade o sentimento, quando é de verdade esse prazer, esse encantamento, a gente consegue trazer isso para o outro. Quando é de mentira, quando é uma coisa que realmente ali é forçado, os alunos também entendem que aquilo é forçado. Então, a gente precisa trazer isso do seu contexto, da sua realidade, e ir ampliando gradativamente, fazendo com que o leitor ele consiga alcançar essas outras nuances do texto e dando sentido e compreensão. E sempre tendo uma consciência muito clara. A leitura, ela não é única, ela não é definitiva. E até você conseguir criar esse prazer, esse gosto pelo texto literário, você vai ter que passar por degrau. E falando sobre mediadores de leitura e sobre essa paixão pelo texto literário, eu tive o prazer, né, a alegria de fazer parte de um curso EAD de formação de mediadores de leitura da Fundação Demócrito Rocha. E aí eu fui uma das professoras, né, justamente falando sobre leitura literária desse curso, e esse curso teve um impacto tão grande, teve mais de 100.000 pessoas inscritas no curso. Então, imagina um curso para o Brasil inteiro, em educação à distância, falando sobre formação de mediadores de leitura. Eu acho que essa é uma grande transformação. Quando a gente fala que o livro sempre, historicamente, o livro sempre foi um produto destinado às elites. Não é à toa que as elites não gostam de quem lê, de quem é reflexivo, de quem tem conhecimento, porque conhecimento é poder. A partir do momento que eu quebro uma estrutura e trago para um bairro de baixo IDH
uma biblioteca comunitária e eu consigo colocar dentro daquele bairro onde o Estado não está, mas a facção está lá presente. E eu consigo fazer com que o jovem consiga encontrar um texto de um Malcolm X, um texto de um Marighella, e aquele jovem que parte daquele contexto social e encontra ali voz, eco, ressonância naquele texto de um negro revolucionário lá nos Estados Unidos como Malcolm X, ou de um negro revolucionário lá como Marighella aqui no Brasil, aquele menino, ele tem ali a primeira fagulha de encantamento. E aí, os mediadores de leitura presentes dentro dessas bibliotecas comunitárias que fazem um papel importantíssimo, importantíssimo, de apresentação de texto, de consciência de mundo, de consciência de classe, de transformação social para aqueles jovens, mesmo com textos clássicos, gente. A gente não pode ignorar os textos clássicos. Monteiro Lobato, Machado de Assis, Raquel de Queiroz no 15. Quantos textos e quantas importâncias e significações a gente consegue encontrar dentro de textos clássicos. É por isso que eu defendo, é preciso ler os clássicos, sim. Então, esses textos, eles conseguem encontrar ressonâncias, vozes e ecos dentro do coração e das mentes dessas pessoas. E essas pessoas, elas são impactadas com o livro, com o texto. A formação de saraus, que é um movimento espontâneo, que eclodiu nas periferias, encontrou eco entre essa juventude, que as pessoas acreditavam que não gostavam de ler e que viram que não. Os saraus é uma prova viva de que os jovens estão lendo, estão buscando se articular, buscando se promover. E quando a gente vê movimentos de saraus que você tem um Thales Azigon na Biblioteca Comunitária do Curió, você tem um Renato Pessoa que vem do Corpo Sem Órgãos no Conjunto Ceará, já está no 5º livro publicado, e é um filósofo, é uma pessoa extremamente crítica, inteligentíssimo. Você vê como esse movimento de biblioteca comunitária, de sarau nas periferias, de formação de mediadores de leitura, transformam a sociedade. Então, é impressionante esse trabalho que o texto literário e a leitura literária, ela faz para a formação cidadã de leitores, e mais do que isso, de pessoas. O Mário Quintana aqui tem uma frase que diz assim: os livros não mudam o mundo, pessoas é que mudam o mundo, mas os livros mudam as pessoas. Ou seja, os livros mudam mesmo, eles transformam. Eu fico pensando, por exemplo, o que seria de mim? Eu, que sou filha de uma mãe que não teve nível superior e de um pai trocador de ônibus que venho da escola pública. Qual que seria a minha trajetória se não tivesse eu acessado a educação, se eu não conseguisse ter acessado a universidade pública, se eu não conseguisse ter acessado esses livros que mudaram a minha forma de ver e entender o mundo. E hoje eu ter conseguido chegar a um espaço, infelizmente, ainda de privilegiado, porque eu sou uma menina branca, porque eu tenho nível superior e eu tenho mestrado. Mas imagina qual que seria a minha trajetória se eu não tivesse tido uma política pública de incentivo que me fizesse galgar cada um desses degraus. É preciso que a gente retorne para a sociedade aquilo que uma política de governo fez para cada um de nós desses últimos 10 anos. Então, essa juventude que conseguiu acessar o nível superior, que conseguiu acessar a educação formal, o emprego formal, nesses últimos 10 anos de Brasil, essas pessoas, elas estão aí, fazendo uma conscientização que passa, fundamentalmente, pela leitura. Quem tem acesso ao livro, tem acesso a uma forma de conhecimento que ainda é sempre, como eu tinha falado no início, colocada para as elites. Não é à toa que no desgoverno que a gente está hoje, a gente tem uma taxação para livros,
Por quê? Porque eu quero deixar o produto livro cada vez mais caro, para que as classes menos favorecidas não consigam acessar os livros. Por quê? Porque livros transformam pessoas e pessoas transformam o mundo. Passa fundamentalmente por isso. Então, quando eu deixo o objeto livro distante, eu afasto a possibilidade de ascensão social, de uma perspectiva de mundo diferente para essas pessoas. E como é que a gente faz para quebrar essa estrutura? É com a formação de projetos de leitura como esse, que a gente consegue levar para dentro da casa das pessoas, lá pelo celular, uma conversa como essa. É através de grupos de leitura que são formados em bibliotecas comunitárias lá dentro da periferia, é dentro de grupos de sarau que articulam a juventude, a moçada, que foge da facção para poder falar de cultura, para falar de arte. A gente oportuniza postos de trabalho no âmbito da cultura com esses profissionais que saem aí de uma realidade, de um contexto de opressão e passam a não mais ser oprimidos, mas ter aí uma capacidade de romper com uma esfera social que coloca cada vez mais as populações de baixa renda em cenários de violência. Então, a gente precisa, quando se fala no fim da violência, falar de educação, falar de livro, falar de prática leitora e falar de leitura literária. Muitas das vezes, a discussão ela não consegue alcançar cada um desses degraus, mas a gente precisa, sim, nós que estamos envolvidos no processo e que conhecemos diretamente cada um deles, a gente precisa chamar a atenção nisso. O Darcy Ribeiro que falava, né? O problema do Brasil é que a falta de incentivo na educação, ela é um projeto. É isso mesmo. É um projeto a gente ter problemas na educação. Por quê? Porque a gente precisa muito de educação para a gente ser um país melhor, para a gente conseguir estar aí no mesmo patamar de países em que já saíram da situação de miséria, de fome. A pessoa em situação de miséria e de fome, ela não consegue ter uma ascensão social melhor. Por quê? Porque todo o trabalho dela é para conseguir o alimento daquele dia. Quer prova maior do que isso? Quarto de Despejo, de Maria Carolina de Jesus. Quem lê o Quarto de Despejo vai entender o que é o retrato da miséria e da fome no país. E olha que ela falou disso ainda em meados da década de 60 e 70, no princípio de formação das favelas de São Paulo. Mas é uma leitura contundente sobre um retrato que está no Brasil de hoje. Aquela cena que mostra as pessoas buscando comida no caminhão do lixo, veio de Fortaleza, gente. A quarta capital mais desigual do Brasil. E, pasmem, a capital com maior número de bilionários. Eu falei certo, bilionários. Ora, essa conta não fecha. Como é que eu tenho o maior número de bilionários e é a quarta capital de maior desigualdade do país? Ora, porque o sistema capitalista, ele é isso. Para que existam ricos, muito ricos, precisam ter o quê? Mais ainda muitos pobres. É assim. Então, como é que a gente foge disso? Como é que a gente rompe isso? É com a educação, é cultura, é arte, é livro, é leitura literária. Não tem como a gente fugir. E assim, eu queria muito ouvir, eu estou um pouco preocupada com o andamento da hora, eu queria muito ouvir, se alguém quiser fazer perguntas, eu quero muito deixar aqui o convite para que vocês possam fazer essas perguntas. Não quero ficar falando sozinha, porque já que eu estou falando de prazer de texto, de livro, a gente fala aí sobre uma leitura dialógica, então eu quero tecer esse diálogo também com vocês. Eu quero que vocês possam conversar comigo sobre
enfim, aqueles temas que vocês acham que são pertinentes, que eu deixei alguma coisa que ficou com dúvida, principalmente se vocês querem conhecer um pouco mais sobre esses trabalhos, né, que a gente faz com o texto. A gente, aqui no início, o Fabrício comentou sobre o simpósio de literatura cearense, né, a gente fez o simpósio, né, em 2013, na UFC, e agora, durante a pandemia, eu tive a grande alegria de coordenar o curso de extensão em literatura cearense, certificado pela Universidade Federal do Ceará, da Fundação Demócrito Rocha, que foi para todo o Brasil. E a gente teve mais de 30 mil participantes do Brasil inteiro estudando literatura cearense. E você imagina aí a minha alegria de ter, por exemplo, pesquisadores já de literatura, professores, doutores em literatura, e que respondiam para a gente e diziam, olha, eu não fazia ideia que existia esse livro ou esses autores, e eu passei minha formação inteira em literatura e não tinha conhecido esses textos. Então, a alegria que você tem de trazer ali no momento de extrema dor, de muitas famílias enlutadas pela Covid, e a gente conseguir fazer aí um curso à distância, falando de cultura, falando de literatura e falando de literatura cearense. Então, eu tive esse grato, né, convite de fazer essa coordenação, e eu fico muito feliz de ter feito esse curso, e dizer que o curso está disponível. Assim, a gente fez ele no ano da pandemia, no ano de 2020, mas ele segue aberto. Então, quem não teve, e é um valor super simbólico, quem não teve a oportunidade de fazer o curso, faça, por favor. Ele é totalmente feito por pessoas e profissionais envolvidos com literatura cearense, inclusive ex-professores meus da universidade. Então, é um curso muito bom, e eu deixo aí o convite para quem tiver interesse, a todos, que possam conhecer um pouco mais. É isso, gente, eu não quero me alongar muito, mas eu espero ter deixado aqui um pouquinho desse meu encantamento pelo texto, e dizer que eu quero muito, me coloco muito aqui à disposição da UVA e de todos vocês para futuros convites, para mais e mais atividades como essa, porque eu acho que a gente precisa muito, mas muito, construir uma sociedade melhor. E essa sociedade é, como já dizia Monteiro Lobato, né? Ela é formada por homens e livros, e eu acrescento, por homens, mulheres e livros. Muito obrigado, professora Lilian. Foi realmente um prazer ouvi-la. E agora nós abrimos para perguntas, observações, comentários. Podem ser feitos pelo chat ou basta abrir o microfone e falar, tá bom? Boa noite a todos. Minha fala vai ser breve. Inicialmente, eu queria agradecer, né, a parceria da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, através da professora Cleidmar, do professor Fabrício, e principalmente a fala da professora Lilian Martins, né, que nos transmitiu assim, uma bela aula sobre livro, literatura, educação, né, que eu estou percebendo que desde o início a gente está praticamente com a quantidade de pessoas que iniciou, né, que está aqui na nossa sala virtual desde o início. Parabéns e obrigada pela sua belíssima fala. Eu queria só aproveitar o ensejo, a ocasião, para falar um pouquinho das nossas bibliotecas, da origem delas, certo? Do sistema de bibliotecas da UVA. Inicialmente, a professora Cleidmar já citou que nós estamos, né, esse mês de outubro, dia 24, nós completamos 40 anos da criação da primeira biblioteca da UVA, que é a Biblioteca Central. A partir disso, nós fomos evoluindo à medida em que a universidade crescia também. A universidade criava nossos novos campos, né? CCH, Centro de Ciências Humanas,
Centro de Ciências da Saúde, e o CCET, que é Centro de Ciências Exatas e Tecnologia. E as bibliotecas avançavam também, né, com a nossa missão de sempre cumprir, ajudar os nossos acadêmicos, né, os nossos funcionários, a obter mais conhecimento, leitura e pesquisa. Inicialmente, o nosso fundador da universidade e criou a biblioteca foi o Monsenhor Padre Sadoc, Francisco Sadoc de Araújo. Em seguida, o gestor seguinte foi o professor Teodoro, que passou 16 anos e fez melhorias também, foi acrescentando as melhorias nas nossas bibliotecas, né? Em seguida, o professor Colasso, e atualmente a gestão do professor Fabiano. Sempre a gente fazendo as melhorias das reformas estruturais, né? Renovando o acervo bibliográfico, adquirindo plataformas atualizadas agora, que a gente, principalmente devido ao período da pandemia, a gente começou a se habituar, né? Está articulando, interagindo no modo virtual, e tivemos que, ao invés de livros físicos impressos, adquirir plataformas virtuais, né, os nossos e-books, e assim a gente sempre tentando melhorar e nos atualizarmos. A nossa biblioteca central, ela serve também uma espécie de modelo para a região, tanto para a cidade de Sobral, quanto para as cidades vizinhas. Os nossos alunos também, a maioria, vem das cidades circunvizinhas, né, e a gente sempre recebe-os como visitantes, os nossos alunos. E agora sobre o nosso clube de leitura, que eu creio que o Neto talvez vá também dar uma palavrinha sobre ele, né? O nosso clube de leitura inicial, ele foi fundado entre 2018 e 2019, mas deslanchou também na época da pandemia, quando todo mundo ficou muito restrito, né? Muito fechado em casa. Era uma forma da gente adquirir conhecimento, se entreter e não ficar muito focado só na questão da saúde, né? Na pandemia, nas dificuldades. Enfim, ele deslanchou bastante e a gente consegue fazer a cada mês uma reunião, discute-se um livro, né? É escolhido junto ao grupo. A maioria dos nossos participantes aqui na sala, a gente está percebendo que são também pessoas que participam do nosso clube de leitura da Biblioteca da UVA, e nossos funcionários também. Eu quero encerrar a fala agradecendo a nossa equipe do Sistema de Bibliotecas da UVA, que está aqui a maioria, o coordenador do Sistema de Bibliotecas e também do Clube da Leitura, que é o Neto, a Leog, né? E a Daiane agora, que está intermediando também, e que fez o convite, o raro convite, o belíssimo convite à professora Lília Martins. Mais uma vez, muito obrigada. E a todos os funcionários, nós temos também a presença de funcionários aqui, que eu já vi o nome de algumas pessoas, e principalmente também da professora Gorete, da Pedagogia, que eu vi que ela estava presente, não sei se ainda está, que foi nossa diretora também do Sistema de Bibliotecas há algum tempo, foi coordenadora do curso de Pedagogia e está coordenando agora o curso de Pedagogia no sistema UAB. Obrigada e boa noite. Ótimo, professora. Eu ia realmente passar a palavra para a senhora ao final. Já aproveito o ensejo e passo a palavra para o Neto comentar um pouquinho desse clube de leitura. Fique à vontade, Neto. Então, pronto, eu também... Antes da palavra do Neto, eu gostaria de pedir uma intermediação, que acabou de entrar também no grupo a professora doutora Elisalene Alves, ela é a diretora, né, do Centro de Filosofia, Letras e Educação, congregando os 3 cursos que nós convidamos assim, mais diretamente para este evento, curso de Filosofia, o curso de Letras e o curso de Pedagogia, porque nós entendemos que fomentando esses 3 cursos, nós vamos estar também disseminando, né, de uma forma mais impactante para os outros cursos que a universidade possui, nas diversas áreas de conhecimento científico. Então, quero agradecer a presença dela, sei do seu esforço, como, não é, egressa do curso de Letras da nossa universidade, de ver, não é, cada vez mais a universidade se preocupando com essa área. E também a professora Gorete, eu fui tutelada por ela durante
há alguns anos, porque ela coordenou o curso de pedagogia, mas o que é bom vai embora, né? Ela, infelizmente, terminou o período de gestão, mas é uma pessoa muito querida nossa, uma pessoa que realmente fez um trabalho de grande importância para o curso de pedagogia na nossa universidade. Agora nós vamos fazer uma expansão, nós vamos estar também no campus da Ibiapaba, com o curso de pedagogia, vamos abrir também o campus de Camusim, certamente vamos ter o curso de pedagogia, já estamos aí começando a ver alguns outros prefeitos interessados nesta expansão, de primeira monta o prefeito de Itapipoca. Então a UFO vai continuar crescendo e a gente vai precisar cada vez mais disseminar essa cultura, incentivar esse processo, que não é algo fácil, não é algo que ocorre do dia para a noite. Quando nós começamos essa atividade, que eu reuni o pessoal da biblioteca, né, do sistema de bibliotecas, eu coloquei para eles que o mais difícil que nós vamos fazer é romper uma cultura, né? Uma cultura que muitas vezes despreza a leitura, a literatura, né? E nós, enquanto universidade, devemos dar este bom exemplo. O Mia Couto, um escritor de Moçambique, ele disse que nós educamos muito mais pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo, do que pelo aquilo que nós mencionamos, o próprio conhecimento, né? Então, nós damos lições de vida aos nossos educandos. E é isso que eu quero que aconteça, que cada um de nós seja realmente esse mediador da leitura, como a professora Lília tão bem apresentou, não é? Tem essas estratégias de fazer com que a leitura seja um elemento importante na vida humana. Quero dizer que fiquei maravilhada, professora Lília, com o seu trabalho, com a sua sensibilidade e, acima de tudo, né, com a leveza com que você nos traz um tema que é tão complexo, que é tão conflituoso, mas você colocou na ordem do dia. Colocou também com as intervenções que nós temos de todas as outras esferas, que manipulam para que as pessoas não tenham acesso à cultura, não tenham acesso ao livro. O livro ser caro é um dos elementos. Você deixa de comprar livros para comprar algo para a sua própria sobrevivência, né? Eu costumo dizer aos meus acadêmicos, hoje eu compro livros, mas durante muitos anos na minha vida eu cometi uma ilicitude. Eles olham para mim, né? Eu fiz a reprodução de livros, xerocopiando na íntegra, porque eu não tinha o dinheiro suficiente para adquirir aquele exemplar. Muitas vezes, 2, 3 anos depois, eu precisava fazer uma consulta naquela literatura e as páginas estavam coladas. No momento que eu abria, o conteúdo ia embora, né? Hoje eu posso dizer que consigo comprar livros, eu sou de 3 áreas de formação, da pedagogia, da contábeis e do direito, e, por exemplo, o direito tem livros caríssimos, para que você possa adquirir uma boa literatura, né? Então, eu quero dizer que a forma como você nos apresentou essa temática foi uma forma que impactou, não é? Que emocionou e que fez a nossa reflexão se tornar cada vez mais ampla. E não é algo que a gente vai transformar rapidamente, mas nós temos que fazer algo para que isso também se modifique, né? Eu, assim, só para fechar, Neto, te dar a palavra, porque eu sei que você tem sérias considerações a fazer sobre o nosso processo. Há algum tempo atrás, em anos bem pretéritos, eu coordenei um programa aqui no município de Sobral, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, que era de aceleração de aprendizagem para o ensino fundamental. E a grande ferramenta que estimulou esse processo, professora Lília, foi uma caixa de livros para leitura. As salas de aulas recebiam essas caixas e as professoras trabalhavam mensalmente com esses livros. Inclusive, você também me levou ao passado ao mencionar a Fundação Demócrito Rocha, que nessa mesma época fez um projeto conosco do jornal na sala de aula, uma parceria com o Diário do Nordeste. Então, são 2 experiências que me marcaram profundamente. Eu chegava na sala de aula e via os pequeninos lendo o jornal, manuseando, de uma forma assim, muito participativa. A Fundação Demócrito Rocha não precisa aqui fazer nenhum tipo de elogio, porque ela fala por si só da sua competência, da sua eficácia, uma fundação que é brilhante aqui do nosso estado, prata da casa, né, como a gente diz. Então, penso que tudo que foi dito hoje aqui engrandeceu e certamente vai contribuir muito para a caminhada desse projeto, que nasce, eu diria, com um grande pontapé inicial, que foi a sua presença. Me parece pé quente. Foi um gol de placa a escolha, apesar de não conhecê-la, quero aqui parabenizar pelo excelente trabalho feito conosco. E passo ao Neto, que certamente vai nos dar excelentes orientações sobre o nosso clube. Então, pronto.
só dizer que eu fiquei até interessado, depois da fala da professora Lilian, de fazer o curso, né, de literatura cearense. Depois eu vou até dar uma olhada lá no site, né, e vou me inscrever. Bom, eu vou falar rapidinho sobre, né, o histórico do nosso clube, né, que ele teve início lá em 2019, né, ainda antes da pandemia, em outubro de 2019. Ele surgiu dentro das comemorações da Semana Nacional do Livro, né, e da Biblioteca. Nós tivemos um encontro inaugural no dia 23 de outubro de 2019, uma presença considerável de discentes, né, da universidade. Eu acho que aproximadamente 30 pessoas participaram daquele primeiro momento. E só que inicialmente a gente já começou a sentir algumas dificuldades, né, para marcar os primeiros encontros, né, por conta dos horários das aulas, que alguns eram alunos de diversos cursos, né, então tinham horários disponíveis diferentes. Então, é tanto que a primeira leitura que a gente fez, a nossa discussão se deu através de fórum mesmo, através de aplicativo de mensagem, e através das redes sociais, né, que foi a leitura do livro A Metamorfose, né, do Franz Kafka. Então, essa primeira leitura foi dessa forma, a discussão dela. Aí, depois disso, veio as férias acadêmicas, e quando retomamos as aulas em março de 2020, né, quando a gente ia ter o nosso segundo encontro assim, do clube, veio a pandemia. Né? Aí a gente passou aquele período ainda de adaptação, né, de como seria a nova realidade. Então, em junho, a gente resolveu retomar, junho de 2020, né, a gente resolveu retomar o Clube da Leitura. No dia 28 de junho, a gente retomou através do Google Meet. E para a gente, eu acho que isso veio somar, né, porque a gente teve participação não só de alunos, mas de pessoas de fora da universidade. A gente iniciou falando sobre literatura LGBTQIA+, né, que foi no dia do orgulho que a gente fez essa retomada. E a partir daí a gente começou a ter os nossos encontros, né, regularmente. Trabalhamos diversos livros, Dom Casmurro, A Hora da Estrela, o 15, a gente já trabalhou nos nossos encontros. A gente teve ensaios sobre a cegueira, algumas literaturas fantásticas, como de um escritor cearense, né, um jovem que até em 2020 o livro dele figurou entre os 3 mais lidos da Amazon, que é o Castle High, e ele esteve presente, né, com a gente no nosso encontro, o escritor. A gente convidou ele para acompanhar, né, a gente conversar sobre a obra dele. E foi um encontro realmente muito interessante, foi um momento muito legal, e foi isso. Então, depois a gente teve várias outras leituras, e para esse mês a gente até já escolheu, né? Como a gente vinha tendo regularmente nossos encontros, e a gente já tem o livro para este mês, né? Que eu aproveito antes até de dizer qual é o livro, para convidar as pessoas que ainda não participam do clube, que as inscrições já estão disponíveis na plataforma da eventos.uvanet.br. Pode se inscrever a partir de hoje, já está lá disponível a inscrição. E aí, quando a gente receber a inscrição, a gente vai, né, entrar em contato, enviar o link do nosso grupo do WhatsApp, que é onde a gente estende as nossas discussões, a gente vai antecipando algumas impressões das leituras durante... A gente vai lendo e vai comentando alguma coisa no grupo também do WhatsApp. Então, a leitura desse mês, como é um mês que a gente está trabalhando, né, a consciência negra, também no final do mês, a gente vai ler o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Né? Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Né? Convido todos que estão presentes. Aproveito o momento também para agradecer à professora Gorete, né, que também está nos dando apoio, aos alunos da pedagogia que também estão presentes aqui na nossa sala virtual. E é isso, muito obrigado. Nós que agradecemos, Neto, Claudineide. Abrimos então para o público que queira interagir com a professora Lilian. Comentários, perguntas, fiquem à vontade.
Quero fazer um comentário breve. Eu dizer que a UVA acertou, né, grandiosamente em trazer a Lilian, que, na minha opinião, e certamente é a opinião de vocês aqui, é um nome grave e grandioso no quesito de estudo de literatura cearense, nesse panorama acadêmico, e o que é mais interessante é que ela tem essa capacidade de falar de modo bem acessível, porque o que falta, às vezes, é a acessibilidade linguística, em se tratando de qualquer assunto que seja, essencialmente da nossa literatura. E dizer que a minha primeira experiência com a literatura não foi com a literatura cearense, apesar de eu ser cearense. Isso já é uma coisa a se observar, não é, professora? E eu comecei a minha formação literária, uma formação clássica, né, naturalmente, e a academia nos empurra para os clássicos, e não estou criticando, acho que tem um lado bom até nisso também, mas eu comecei conhecendo Augusto dos Anjos, e o primeiro contato que eu tive com a literatura cearense, eu peguei um cara chamado Adolfo Caminha, contista, um livro de contos. Ele tem um conto que ele termina dizendo assim: os resedás, os bogaris, as begônias, todas as flores segredavam tristeza na sua misteriosa linguagem muda. E acho que esse conto se chama O Minotauro. E eu fiquei aturdida, atormentada, eu disse, que coisa linda. E fui ler os demais. Né? Aí tem O Exilado, que é outro conto lindo de morrer. E até então, o que eu conhecia era o eruditismo, né, o parnasiano, que eu sou poeta, eu gosto muito de poesia, e era o eruditismo parnasiano, a referência que a gente tem de poesia mais rebuscada e mais cultíssima, não vamos usar o superlativo, é o parnasianismo na poesia. E eu encontrei poetas na literatura cearense que escrevem igual ou melhor. Né? E aí tem o padre Antônio Tomás, ele é conhecido por 3 sonetos, né, que é o Palhaço, Verso e Reverso, e Contraste, acho que é nessa ordem, e fui conhecendo outros poetas que escrevem grandiosamente. E aí eu tomei um outro susto, que é de dizer, olha só, repare bem, tem escritores no Ceará, poetas, escrevendo tão bem, e eu estava agarrada com outros que estão lá no Sul. Aí o Rogaciano Leite tem um poema que ele fala assim, ó, chama-se Aos Críticos, só um pedacinho. Ele diz, falam no Sul com deboche que isso é cultura de só comer rapadura, como se fosse manjar. Saibam que aqui tem abelha de capoeira e o mel da flor catingueira é mais doce que o mel de lá. Olha que coisa linda, não é? Ele resume em uma estrofe o que a gente sente. E aí, o Mia Couto, que alguém já citou aqui, ele tem um conto extraordinário chamado A Última Chuva do Prisioneiro. E aí, quando a personagem principal é ordenada a deixar a sua terra, ele diz uma coisa linda, ele fala o seguinte, só sairei daqui se puder levar comigo todas essas árvores. A professora Leite conhece. E é para a gente se arrepiar. E nesse momento, eu estou usando como referência a literatura, porque a gente está conversando sobre literatura, é para pensarmos bem. Antes de falar sobre os outros grandes, eu falarei dos grandes que estão sendo grandes no meu quintal. Esse quintal pode ser pequenininho ou extenso, né? Mas falaremos daqui. Aí a felicidade é o seguinte, a Dai, que está trabalhando com vocês, que eu estou com a Dai já trabalhou conosco na biblioteca de Pacatuba e foi uma grande perda mesmo. Eu fico até triste quando eu penso nela, mas fico feliz que ela está contribuindo com outro espaço e ela tem muito a oferecer para você. Essa menina é de ouro, meu povo, essa menina é maravilhosa, e eu digo com conhecimento de causa, de vista e café. E acertou grandiosamente em trazer a Lilian, que já esteve conosco em Pacatuba, não só porque fala de forma acessível, que para mim já é um ponto grandioso, mas porque ela é realmente entusiasta da literatura. Existe uma diferença, eu sempre digo, paro já, viu, que eu falo muito. Eu sempre digo o seguinte, existem 2 tipos de artista, na minha opinião. Sou eu que penso assim, vocês podem pensar diferente, mas existe aquele artista que você sabe que ele é artista quando conversa algum tempo com ele. Porque a gente transparece, né? Um artista tem um olhar açucarado, um olhar poético, eu não sei não, mas tem alguma coisa. Aí a gente sabe quando conversa com ele. Mas tem um outro artista que você pode encontrá-lo na fila do banco, na padaria, na fila horrível da casa lotérica, que ele está parado, parecendo uma estátua de Rodin. E se você chegar perto dele, ele provavelmente está pensando num poema, ou ele está cantarolando a 9ª Sinfonia, porque ele é a própria forma de arte especial. Né? E
E esse aí, que é a própria forma de arte especial, não que o outro seja menos importante, mas esse que é a própria forma de arte especial, ele é uma forma de arte especial parado na fila do banco, ele é uma forma de arte especial no que o Rubem Braga chama de asilo inalcançável do cidadão triste, que é a sua casa. Essa crônica chama-se A Casa, leiam, é maravilhosa. E aí eu digo o seguinte, existe uma grande diferença de ser entusiasta da literatura, da arte, do que quer que seja, quando põe diante de nós um link de Google Meet ou um microfone, quando a gente é mediador de leitura, e quando a gente gosta de Machado de Assis, quando ninguém está olhando. Quando a gente compra um livro de R$ 170 e ninguém vai saber que você comprou. Quando você, dentro do seu quarto, colocou uma peça de teatro, de música no YouTube para tocar. Então, é ser a arte na intimidade, é ser a arte no vazio, no escondido. Já teve um escritor que disse que a verdadeira medida de um homem não é o que ele faz quando está sendo observado, mas o que ele faz quando ninguém está vendo. E é isso que essa moça é, vocês acabaram de ouvir. Eu falo moço porque eu acho que a gente já tem uma intimidade. E Lilian, parabéns pela sua fala, parabéns à UVA pela iniciativa, e vamos levar a literatura cada vez mais por aí, por lá e além. Obrigada. Obrigado, Miriam, pelas palavras, pela mensagem. Lilian, fique à vontade para comentar. Se alguém mais quiser falar, sobre o microfone. Olha, primeiro eu quero dizer que eu estou aqui, sabe, assim, em êxtase, porque, primeiro, eu não sabia que a Miriam estava aqui. Miriam é uma poeta que eu gosto demais da conta, demais da conta. Estive com Miriam agora, recentemente, mês passado, no Festival Letras e Música de Pacatuba. Eu estava lá fazendo a palestra magna de abertura, falando sobre todos os escritores de Pacatuba. Eu tenho um carinho enorme. Eu digo que a Pacatuba é a nossa Paraty. É porque as pessoas ainda não conhecem o potencial que tem Pacatuba, mas quando as pessoas acordarem para aquela cidade que ainda está preservada, mas já está aí sendo descaracterizado o centro, mas ainda tem muito da arquitetura preservada. A gente tem aquela Serra de Aratanha, que é uma belezura, que tem a casa da baronesa lá em cima, que é a casa da mãe de Juvenal Galeno. Olhe, quando você pensa sobre a importância de Juvenal Galeno, inclusive, foi o primeiro bibliotecário da nossa biblioteca pública, hein? E acabou de abrir agora a Bessie. Então, assim, eu estive agora com Miriam, e Miriam está aqui, eu estou, assim, super feliz, e ouvir Miriam, eu ouvi, assim, é tipo o canto dos pássaros, né? Porque ela vai falando e ela vai trazendo as falas de outros escritores, assim, é uma alegria, eu fico muito feliz, muito tocada, viu? Muito sentimento de gratidão mesmo de estar aqui, de ouvir as palavras de tanta gente querida, da própria pró-reitora, né, que iniciou esse bloco aí falando palavras tão lindas a meu respeito. Eu estou muito feliz mesmo, imagina, fico até me perguntando se eu mereço tanto, viu? Mas é porque vocês são muito generosos, essa que é a verdade. Mas assim, uma coisa, eu confesso, eu realmente sou muito apaixonada por literatura, muito apaixonada mesmo. Eu tenho uma trajetória de vida perpassada pelos livros, e os livros me modificaram como pessoa. Então, realmente, a forma que eu tenho de ver o mundo, da minha criticidade, da minha forma de escrever, da minha forma de lidar com as pessoas, é através do impacto que eu tive de uma educação que foi libertadora. E essa educação só foi libertadora porque eu tive a liberdade e o prazer com o texto. Então, assim, eu estou muito feliz de poder falar disso para mais pessoas, porque eu acredito que isso faz despertar lá no íntimo aquela pessoa que diz assim, puxa vida, eu ainda não escolhi o livro desse mês para eu ler, ou então, puxa vida, eu estou com aquele livro lá encostado, só ouvindo essa conversa eu ainda não consegui voltar a ele. Ou então, nossa, nunca tinha ouvido falar de Juvenal Galeno, nunca tinha ouvido falar, nem sabia que Miriam tinha um livro, então deixa eu pesquisar um pouco mais, conhecer um pouco mais. Então é isso, sabe? Eu quero muito agradecer. Eu não falei ainda da Dai, a Dai que fez esse convite para mim,
Não posso deixar também de agradecer a Dai pelo convite, a Dai que eu conheci de edições anteriores do Letras e Música, e agora a Dai está aí pertencente à UVA. Que sorte da UVA, e que sorte a minha também de estar aqui com todos. O Neto falou sobre a leitura LGBTQ, né? Eu quero dizer que eu uso a linguagem neutra, inclusive estou defendendo agora o meu TCC na especialização na Unilab, estou concluindo a especialização agora em Gênero, Diversidade e Direitos Humanos na Unilab. E o meu TCC é sobre o uso da linguagem neutra. Eu estou no meio do furacão, da celeuma, né? Do uso ou não uso da linguagem neutra, e aí eu estou fazendo assim, a defesa desse TCC. A gente está querendo depois publicá-lo, e eu quero muito realmente fazer justiça aí como uma profissional da letras, e também agora trabalhando nessa seara, que é uma seara que eu já gosto muito, né, como pesquisadora de literatura de autoria feminina, trabalhar com gênero, diversidade e direitos humanos. Então, o uso da linguagem neutra eu citei aqui desde o início. Quero deixar aí registrado, viu, Neto? Pessoal, mais alguém gostaria de falar, comentar? Eu vou deixar aqui, se acanhe não, viu? Pode falar. Eu vou deixar aqui no chat, para quem tem interesse, ouvir o Autores e Ideias, né? O Autores e Ideias é um programa que eu apresento na Rádio FM Assembleia todas as terças-feiras, às 20 horas, na FM Assembleia 96,7, dá para ouvir no rádio, no site da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, e agora também está nas principais plataformas de streaming, no Spotify, no Deezer, e você não precisa ter conta, tá? É só clicar e ouvir. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho no rádio, eu vou deixar aqui no chat, tá? Eu vou colocar aqui, você escuta, não precisa, não paga nada, e lá tem vários autores cearenses que você vai conhecer um pouquinho do trabalho deles. Então, eu vou deixar aqui no chat, tá bom? Ótimo. Não é tarefa de casa, viu, gente? É só mesmo de fruição. É fruição. Eu creio, professor doutor Fabrício, né, que as pessoas, pelo momento aqui já, né, a noite adentro, algumas pessoas já estão mais reservadas. Sei, professora Lília, que nós poderíamos passar mais tempo ainda, porque realmente a forma como você conduz a temática é mais do que inteligente, digamos assim, né, deixa cada um pensando mais e mais no que fazer agora com a sua capacidade leitora, né? Importante que a gente também diga que ignorante é aquele que aprendeu a ler e não ler. A gente escuta sempre isto. E esse meu esforço, ele tem a ver também com as novas gerações. Nós trabalhamos na universidade, na formação de professores para a educação básica, e é óbvio que nós vamos influenciar essas novas gerações com essa cultura leitora. Eu tenho uma criança pequena na minha residência, uma criança de 8 anos, né? Eu estou vendo diariamente essas questões, como a escola tem um potencial importante nesse aspecto, e como também essa escola tem dificuldades para trabalhar, né, essa formação leitora, ser uma escola prazerosa, interessante, né, uma escola que realmente faça com que esse leitor, ainda não leitor, desperte para essa atividade, né? Então, nós estamos num momento que é crucial. Eu digo que é uma linha divisória, né, entre o que já foi e o que pode ser, entre tudo que a gente sabia fazer no ambiente presencial e as reinvenções do ensino remoto, da atividade híbrida. Então, nós temos que apostar muito mais nessa formação. Então, o clube de leitura, inclusive eu quero fazer aqui publicamente uma corrigenda, se a Claudineide me permitir, não é? Nós conversamos muito com relação ao nome. No momento inicial, doutor Fabrício, nós colocamos o título de Clube do Livro Oinos, né? Quer dizer vinho, então a embriaguez, o prazer da leitura, né? Como você poderia realmente mergulhar na magia, né, que a literatura nos oferece. E o Clube de Leitura da Universidade também já tem, enquanto, né, sistema de biblioteca já tinha um nome, né, já tinha uma caminhada. E a gente fez aí uma articulação, professora Lília, para unir esses dois polos,
e garantir o que é básico, que é essencial, que é o incentivo à leitura, né? Então, queremos dizer que esse clube tem tudo para dar certo. Eu creio que a gente vai ter uma caminhada muito sólida aí nesse processo, e eu digo muito que, por exemplo, na universidade eu criei um programa que tem 15 anos, né? Aliás, agora já fez 17, por conta da pandemia. Quando me disseram, olha, nós vamos celebrar os 15 anos do programa, eu quase morria de susto, porque eu achei que passou depressa demais, né? Eu quero comemorar não só os 40 anos da biblioteca, mas 10, 20 anos do próprio clube, não é? Uma marca registrada do desenvolvimento da própria universidade, né? Que na época, professora Lília, nós ajudamos a criar o programa de monitoria voluntária da universidade. Que bárbaro. Tive o prazer de fazer parte não é, desse experimento e depois observei a concretude desse processo. Então, eu quero aqui dizer que é preciso fazer germinar essa plantinha em cada um de nós, né, um celeiro de boas ideias, de boas experiências. Estamos apenas começando, né? Agradeço demais a equipe da Claudineide pelo apoio que deu logo no início da proposta. É sempre muito bom contar com essas pessoas que apresentam um nível elevado de entusiasmo, uma crença e, essencialmente, uma esperança. Eu sou Paulo Freireana, até a raiz do cabelo. Eu né? também. Então, eu aposto muito no verbo esperançar. É preciso que a gente tenha sempre uma esperança no novo, na transformação e, essencialmente, nos seres humanos. A minha paixão pela educação é também a paixão pelos seres humanos, como nós nos transformamos ao longo da vida e como nós podemos também transformar as pessoas que passam por nós, deixando algum nível de marca, né? Eu sempre tento fazer com que essa marca seja algo positivo na vida do ser humano, ser lembrada como alguém que deixou um bom legado. Não precisa permanecer por obras, né? Por edificações, digamos assim, mas pela experiência vivida com o outro. Então, professora Lília, os meus formais cumprimentos institucionais, em nome da UVA, né, através do nosso magnífico reitor, professor doutor Fabiano de Carvalho, e agradecer a sua gentil participação aqui conosco, dizer que nós queremos outros retornos, né, nós gostamos de explorar as pessoas, no bom sentido, possa voltar em outros encontros, para a gente continuar discutindo essas questões e outras que certamente vão surgir dessa nossa, né, empreitada. Mas passo, então, formalmente a palavra ao curador dos nossos projetos, né, que a gente chama de Agenda 21, então são 21 projetos, dentro da Agenda 21 da questão global, da sustentabilidade, de tudo que a gente pode fazer para transformar esse planeta num espaço cada vez melhor para nós e para as futuras gerações, e para que ele possa fazer as suas considerações finais e também os agradecimentos ainda, né, necessários à professora Lília e à equipe do Sistema de Bibliotecas da UVA. Muito obrigada. Nossos agradecimentos, então, finais à professora Lília Martins, pela excelente fala. Agradecemos também à equipe da professora Claudineide, ao Neto aqui presente, a todos do Clube de Leitura. E, ao final, fica esse convite para todos nós nos inscrevermos nesse Clube de Leitura, participar dessa atividade da UVA e dos demais projetos da Progep e dos cursos de extensão que estão também na página da UVA, eventos.uvanet.br, acessem lá. E esse vídeo vai ficar disponibilizado depois no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, desejo uma boa noite a todos vocês e até mais. Obrigada. Boa noite. Dizer para a Lília que agora que gratidão. Nós já conhecemos, vai ser difícil ela se desligar da gente. Ai, nem eu quero. Estamos tentando convidá-las para outros eventos. Vou com o maior prazer, com o maior prazer. Tá bom. Obrigada, boa noite a todos e obrigada à Progep. Beijo, gente, no coração. Obrigada a vocês, a Biblioteca Central, pela parceria nesse desafio, nessa empreitada. Certamente teremos um caminho bastante produtivo ao longo desse processo. Muito obrigada, Claudineide, por apostar também na nossa proposta. Por nada.